Opa, boa noite, meu povo. Vocês estão bom mesmo, né? Pois então, senta aí, pega um cafezinho, ou se for mais tarde da noite, um gole d'água mesmo, e presta atenção que o causo de hoje é daqueles que mexe com o juízo da gente, viu? Mas antes de eu começar os causos, me conta uma coisa, ouvinte. Você já se perdeu alguma vez, mas perdido de verdade? Daquele jeito que o mato é alto, o vento canta estranho e cê não sabe mais nem de onde veio nem para onde vai? Pois é, me deixa lá. Meu nome é Antônio Carlos, mas todo mundo me chama de Tonho. Tenho 42 anos, sou veterinário e sempre trabalhei em cidade grande, São Paulo, capital. Nunca fui de roça, criado no concreto mesmo, mas a vida dá cada volta que a gente nem imagina. Meu pai, seu João Batista, era de uma cidadezinha chamada Águas Turvas, lá no interior de Minas. Ele tinha saído de lá mocinho, fugindo da pobreza, e nunca mais voltou, nem para visitar. Sempre achei estranho isso, mas ele nunca quis conversar sobre o assunto. Dizia que tinha deixado aquilo tudo para trás e pronto. Quando meu pai morreu, em março do ano passado, descobri que ele tinha guardado mais do que lembranças daquela terra. Ele tinha guardado uma propriedade. Sítio do Olho d'Água, assim se chamava. 120 alqueires de terra com pasto, mata nativa, alguns pés de fruta e uma casa de taipa que tinha mais de 100 anos. O advogado me passou os documentos e disse: "É seu agora. Terra boa, água farta. Dá para fazer alguma coisa." Eu estava cansado de São Paulo, do trânsito, da violência, dos atendimentos na clínica que não paravam nunca. Pensei, por que não? Posso montar uma clínica veterinária no interior, atender o povo da roça, ter uma vida mais tranquila. Que inocente eu fui. Cheguei em Águas Turvas numa tarde de maio. A cidade era pequena, devia ter uns 3.000 habitantes, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. Uma praça central com igreja, algumas lojinhas, boteco, farmácia, posto de gasolina. Só. Parei no boteco para perguntar como chegava no sítio do Olho d'Água. O dono, um senhor gordo de bigode, me olhou estranho quando falei o nome. "Você é parente do João Batista?" ele perguntou. "Sou o filho dele." O homem fez um sinal da cruz rápido, daqueles meio escondido. "Que Deus abençoe sua caminhada, moço, e tome cuidado por lá." "Cuidado com o quê?" Ele não respondeu. Só desenhou um mapa tosco num guardanapo e me mandou ir com Deus. A estrada de terra era tortuosa, cheia de buraco. Levei quase 2 horas para chegar, mesmo o sítio ficando a só 15 quilômetros da cidade. Quando passei pela porteira, 2 toras de madeira velha com o nome do sítio gravado a ferro, já era quase 6 da tarde. A casa ficava no alto de um morrinho suave, rodeada de pasto. Era uma construção simples, paredes de pau a pique, telhado de telha colonial coberto de limo, varanda de frente. Nos fundos tinha um curral pequeno, um galinheiro abandonado. E mais adiante, já quase na beira da mata, tinha uma construção de pedra redonda. Era um poço velho, coberto com tábuas apodrecidas e cercado por pedras empilhadas. Não sei porquê, mas quando olhei para aquele poço, senti um frio na espinha. Era só um poço, pô, mas tinha algo nele que não batia certo. Talvez fosse a forma como estava isolado ali, como se o mato ao redor evitasse crescer muito perto. Talvez fosse a cor das pedras, meio escurecidas demais. Não sei. Descarreguei minhas coisas e entrei na casa. Cheirava a fechado, obviamente, mas nada que um dia de limpeza não resolvesse. Os móveis eram antigos, mas estavam lá. Uma mesa tosca, cadeiras, um fogão a lenha enferrujado, 2 camas de madeira nos quartos. Já estava escurecendo quando terminei de organizar o básico. Acendi um lampião a gás, não tinha luz elétrica ainda, ia ter que chamar a companhia. Fiz um sanduíche com o que tinha trazido e sentei na varanda para apreciar o silêncio. E que silêncio, meu amigo! Não tinha cachorro latindo, não tinha grilo cantando, não tinha vento nas árvores.
nada. Um silêncio tão pesado que parecia pressionar os ouvidos. Fui dormir cedo, cansado da viagem. A cama rangia, mas estava confortável. Apaguei o lampião e fechei os olhos. Foi quando escutei um barulho, vindo de longe. Parecia choro. Não, não era bem choro. Era um lamento. Um gemido baixo, constante, que subia e descia como se alguém estivesse com muita dor. Sentei na cama, o coração acelerado. Acendi o lampião com as mãos tremendo um pouco. O barulho continuava, vinha de fora, dos fundos da casa. Peguei uma lanterna e, porque sou teimoso e curioso, saí para ver. O luar estava forte, iluminando o pasto todo. Segui o som e descobri de onde vinha, do poço. Cheguei perto, a lanterna na mão, e o som estava mais alto agora. Um lamento constante, como se viesse de dentro da terra. Tirei uma das tábuas podres que cobriam o poço e apontei a lanterna para baixo. Escuridão, só escuridão. A luz da lanterna não alcançava o fundo. Devia ser muito fundo. "Tem alguém aí?" Gritei, me sentindo idiota. O lamento parou, de repente, como se alguém tivesse desligado um rádio. Fiquei ali parado, segurando a lanterna, o silêncio pesado voltando. E então ouvi outra coisa, uma voz fraca, distante, ecoando de dentro do poço. "Sede!" Dei um pulo para trás, quase deixando a lanterna cair. Olhei para o poço, o coração batendo tão forte que doía. "Sede!" A voz repetiu. Era rouca, sofrida. "Por favor, água." Pensamento rápido. Alguém caiu no poço. Algum andarilho, algum caçador. Merda. "Espera aí, vou buscar uma corda", gritei. "Não!" A voz sussurrou. "Não desce, nunca desce." E então o lamento voltou. Aquele gemido constante, doloroso. Corri de volta para casa, peguei meu celular, sem sinal. Óbvio, ia ter que ir até a cidade buscar ajuda, mas era quase meia-noite, a estrada era perigosa no escuro. Decidi esperar até amanhecer. Voltei para dentro, tranquei a porta, como se isso fosse ajudar em algo, e fiquei sentado na cama, ouvindo aquele lamento a noite toda. Não preguei o olho. Assim que amanheceu, voltei ao carro e desci até Águas Turvas. Fui direto na delegacia, uma salinha minúscula com um delegado de uns 50 anos que estava tomando café com pão de queijo. "Seu delegado, tem alguém preso no poço do sítio do Olho d'Água", falei, ainda ofegante. O homem quase cuspiu o café. Olhou para mim como se eu tivesse falado que tinha visto um disco voador. "Moço, senta aqui", ele disse puxando uma cadeira. "Você é o filho do João Batista, né? Cheguei ontem." "Sou, mas tem alguém." "Não tem ninguém naquele poço, filho." Ele disse isso com uma certeza que me irritou. "Como o senhor sabe? Eu ouvi uma voz pedindo água." O delegado suspirou fundo e coçou a barba. "Você conversou com alguém da cidade antes de ir para o sítio?" "Só com o dono do boteco, mas..." "E ele não te contou nada?" "Contou nada não, só disse para ter cuidado." O delegado levantou, fechou a porta da delegacia e voltou a sentar. "Olha, eu vou te contar uma coisa que ninguém gosta de falar por aqui. Sobre aquele sítio, sobre aquele poço." E foi assim que conheci a história. O sítio do Olho d'Água tinha esse nome por causa do poço. Ele não era um poço comum, cavado. Era uma nascente natural, um olho d'água que brotava do chão. O bisavô do meu pai, um tal de Coronel Tertuliano, tinha construído aquelas paredes de pedra ao redor da nascente lá por volta de 1910 para facilitar o uso da água. O Coronel Tertuliano era dono de quase toda a região naquela época. Homem rico, poderoso, mas cruel, muito cruel. Tratava os trabalhadores das terras dele como escravos, mesmo a escravidão tendo acabado já. Pagava uma miséria, cobrava caro pela comida que vendia no armazém dele, e se alguém tentasse ir embora, mandava seus capangas buscarem. Tinha um empregado dele, um rapaz chamado Zé Pequeno, que era muito trabalhador. Mas Zé se apaixonou pela filha do coronel.
moça bonita chamada Eulália. Os dois começaram a se encontrar escondido. Quando o coronel descobriu, ficou possesso. Para ele, um peão pobre querendo se envolver com a filha dele era a maior ofensa. Ele mandou seus capangas pegarem o Zé Pequeno, de noite, quando o rapaz voltava do trabalho. E o que o coronel fez foi tão cruel que ninguém gosta nem de lembrar. Ele mandou amarrar o Zé Pequeno e jogar dentro do poço, mas não para matar rápido, não. Ele mandou amarrar o rapaz numa corrente curta, de um jeito que ele ficasse pendurado ali dentro, com a água batendo nos pés, mas sem conseguir beber. Zé Pequeno ficou 3 dias agonizando ali dentro, gritando por socorro, implorando por água, enlouquecendo de sede enquanto tinha água bem embaixo dos pés. Dizem que o coronel ia lá todo dia, olhava para o fundo do poço e ria. No 3º dia, o rapaz morreu. E o coronel mandou tapar o poço com pedras e terra, enterrando o corpo lá mesmo. Desde aquele dia, o delegado continuou. Pessoas que ficam naquele sítio juram que ouvem lamentos saindo do poço. Sempre de madrugada. Sempre a mesma coisa. Gemidos, pedidos de água. Senti um arrepio subir pela espinha. E ninguém nunca fez nada. Não tiraram o corpo de lá? Seu bisavô era poderoso demais. Ninguém se atrevia. Quando ele morreu em 1935, a família enterrou o assunto junto com ele. Seu avô, depois seu pai, herdaram o sítio, mas nenhum quis ficar lá. Seu pai fugiu assim que pôde. Por que ele nunca me contou isso? O delegado deu de ombros. Vergonha, talvez. Medo de que você julgasse ele. Ou medo de que você viesse para cá e descobrisse que a história era verdade. Saí da delegacia com a cabeça girando. Parte de mim não queria acreditar. Assombração. Isso é coisa de filme ruim. Mas a outra parte, a parte que tinha ouvido aquela voz na madrugada, sabia que tinha algo muito errado naquele lugar. Voltei para o sítio determinado a descobrir a verdade. Se tinha realmente um corpo enterrado naquele poço, eu ia tirar de lá. Ia dar um enterro digno para o coitado. Era o mínimo que eu podia fazer para compensar a crueldade do meu bisavô. Cheguei no sítio e fui direto para o poço. De dia, ele parecia menos assustador. Apenas um círculo de pedras velhas com tábuas podres por cima. Comecei a tirar as tábuas. Estavam tão apodrecidas que quebravam na mão. Quando terminei, olhei para o buraco. Era redondo, com cerca de 1,5 metros de diâmetro. As paredes eram de pedra, úmidas e cobertas de limo. E era fundo, muito fundo. Peguei uma pedra e joguei lá dentro. Contei 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, plaft. O som da pedra batendo na água, 4 segundos. Isso significava que o poço tinha uns 80 metros de profundidade. Profundo demais para ser só uma nascente. Ia precisar de ajuda profissional. Bombeiros, talvez, ou espeleólogos. Fui até a cidade de novo, dessa vez procurar o corpo de bombeiros. Mas quando expliquei o que queria, o comandante negou. Não podemos fazer isso sem autorização oficial, sem perícia. E para conseguir isso, você vai ter que entrar com pedido na justiça. Vai demorar meses, talvez anos. Mas tem um corpo lá, supostamente, baseado em histórias antigas. Sem evidências concretas, não podemos fazer nada. Voltei para o sítio frustrado. Ia ter que tomar as rédeas da situação eu mesmo. Comprei uma corda de 100 metros, lanternas potentes, um capacete de escalada e decidi. Eu mesmo ia descer naquele poço. Era loucura, eu sabia. Perigoso, irresponsável. Mas tinha algo em mim, uma necessidade urgente de resolver aquilo. Talvez fosse culpa pelo que meu bisavô tinha feito. Talvez fosse só teimosia. Preparei tudo durante a tarde. Amarrei a corda numa árvore grossa perto do poço, joguei a ponta lá dentro. Coloquei o capacete com a lanterna, vesti uma jaqueta grossa e esperei escurecer. Por que esperar escurecer? Não sei. Talvez porque sentia que era isso que precisava ser feito. Descer naquele poço na mesma hora em que Zé Pequeno sofria todas as noites.
às 3 da madrugada. Quando o relógio marcou 3 horas, peguei a corda e comecei a descer. As paredes do poço eram úmidas e escorregadias. Conforme descia, a luz do luar acima foi ficando cada vez menor, até virar só um círculo pequeno e distante. A lanterna do capacete iluminava as pedras ao meu redor, cobertas de limo verde e pequenas raízes que vinham da superfície. Desci devagar. 5 metros, 10 metros, 15. O ar ficava cada vez mais frio e úmido. Começou a cheirar a terra molhada e algo mais, algo podre. 20 metros, 30 metros. Minhas mãos começavam a doer de segurar a corda. As pernas tremiam e então ouvi aquele lamento, o mesmo da noite anterior. Mas agora estava perto, muito perto. Vinha de baixo, subindo pelas paredes do poço, ecoando. Tá quase lá, falei comigo mesmo. Só mais um pouco. 40 metros, 50. A corda balançava perigosamente. O lamento ficava mais alto, 60 metros, e então vi a água. Lá embaixo, refletindo a luz da lanterna, uma superfície negra e parada. Continuei descendo até meus pés tocarem a água. Estava gelada. Deixei a corda e fiquei ali, de pé na água até os joelhos, dentro de um poço de 80 metros de profundidade, no meio da madrugada. Que diabos eu estou fazendo? Pensei. Apontei a lanterna ao redor. O espaço no fundo do poço era maior do que imaginava. Parecia se abrir numa pequena caverna. A água cobria o chão, mas havia uma elevação de pedra de um lado, como uma prateleira natural. E foi lá que vi correntes, correntes velhas, enferrujadas, presas na parede. E embaixo delas, parcialmente submersos na água, ossos. Um esqueleto humano, ainda com as correntes enroladas nos pulsos, os braços levantados acima da cabeça, como se a pessoa tivesse morrido tentando se libertar. O crânio estava inclinado para trás, a mandíbula aberta num grito silencioso eterno. Zé Pequeno, sussurrei. O lamento parou. O silêncio que seguiu foi pior que qualquer som. Era tão absoluto, tão pesado, que fez meus ouvidos apitarem. E então a voz veio, não de um lugar específico. Parecia vir das próprias pedras. Sede, olhei para o esqueleto. Não tinha se movido, óbvio. Ossos não se movem. Mas eu sabia, de alguma forma inexplicável, que aquela voz vinha dele, ou do que restava dele. Eu vim te tirar daqui, falei, a voz ecoando no espaço pequeno. Vim te dar um enterro digno, te dar paz. Sede. A voz repetiu mais forte agora. Sede, tanta sede. Olhei para a água ao meu redor. Tem água aqui, muita água. Não posso beber, correntes me impedem. E então entendi. Mesmo morto, mesmo sendo apenas ossos, Zé Pequeno ainda estava preso àquele momento. Preso pela crueldade do meu bisavô. Preso numa eternidade de sede com água ao redor. Vadiei pela água até o esqueleto. As correntes estavam enferrujadas, mas ainda firmes. Tentei soltá-las da parede, mas não cediam. Eu vou precisar de ferramentas, falei. Mas vou te tirar daqui, prometo. Sede, a voz era quase um choro agora. Peguei minha garrafa de água, tinha trazido uma presa no cinto e, me sentindo completamente louco, desenrosquei a tampa. Derramei a água sobre o crânio do esqueleto. A água escorreu pelos ossos brancos, pelas órbitas vazias, pela mandíbula aberta, e o lamento parou. Por um momento, só o som da água pingando ecoou no poço. E então ouvi um suspiro. Um suspiro de alívio tão profundo, tão humano, que fez lágrimas encherem meus olhos. Obrigado. A voz sussurrou, quase inaudível. Obrigado. Tanto tempo com sede. Vou voltar, prometi. Com ferramentas, vou te tirar dessas correntes. Não, não é só eu, gelei. O quê? Não é só eu que está preso aqui. A luz da lanterna piscou. Uma vez, 2 vezes. E apagou. Fiquei no escuro absoluto. O tipo de escuro que não existe na superfície.
O tipo de escuro que é tão completo que você deixa de saber onde seu corpo termina e onde o mundo começa. E então ouvi passos na água, vindo em minha direção, múltiplos passos, como se várias pessoas estivessem caminhando pela água. Minhas mãos tremiam enquanto batia no capacete, tentando fazer a lanterna voltar. Liga, liga, pelo amor de Deus, liga! Os passos ficavam mais próximos, e com eles, vozes, sussurros, dezenas de sussurros sobrepostos, criando um coro macabro. Ajuda, presos, tanto tempo, dor, sede, fome, frio. A lanterna voltou, e eu desejei que ela tivesse ficado apagada. Ao meu redor, na água, havia figuras. Não eram sólidas, eram translúcidas, fantasmagóricas, mas dava para ver os detalhes. Homens, mulheres, até crianças. Todos magros, esfarrapados, com expressões de sofrimento, e todos se movendo em direção a mim. Pelo amor de Deus! Gritei, tentando recuar, mas estava encostado na parede do poço. Calma, a voz de Zé Pequeno disse. Eles não vão machucar, só querem ser vistos, lembrados. Quem são eles? Todos que sofreram nas mãos do coronel Tertuliano, todos que morreram nessas terras, seus gritos, sua dor. A terra absorveu tudo, e aqui, nesse poço, onde ele cometeu seu pior crime, tudo ficou preso. As figuras pararam ao meu redor, formando um círculo. Seus olhos, quando tinham olhos, me olhavam com uma mistura de esperança e desespero. O que vocês querem? Sussurrei. As vozes se sobrepuseram. Justiça, lembrar, verdade, liberdade. Eu não sei como libertar vocês. Conte, a voz de Zé Pequeno disse. Conte nossa história. Não deixe que seja esquecida. Não deixe que ele seja lembrado como homem bom. Mostre o que ele fez. Traga a verdade à luz e nos dê descanso digno. As figuras começaram a se desvanecer, desaparecendo como fumaça. Em segundos, estava sozinho novamente com o esqueleto acorrentado. Eu vou, prometi. Vou contar tudo. Vou trazer você para cima. Vou... Cuidado. A voz de Zé Pequeno interrompeu. Ele não vai gostar. Ele ainda está aqui, ainda vigia, ainda quer manter os segredos enterrados. Quem? O coronel? Ele morreu há quase 90 anos. A maldade não morre. Ela fica grudada na terra, grudada nos lugares onde foi praticada. Tome cuidado. Ele vai tentar te impedir. A lanterna piscou novamente. Vai! A voz gritou. Vai agora, enquanto ele ainda está enfraquecido, vai! Não precisei que repetisse. Agarrei a corda e comecei a subir o mais rápido que podia. Meus braços gritavam de dor. As mãos sangravam onde a corda cortava a pele, mas eu não parava. 20 metros, 40 metros, 60 metros. A luz do luar estava próxima agora. Podia ver o círculo da boca do poço acima de mim. Foi quando a corda começou a balançar. Não era o vento. Não tinha vento. Era como se alguém tivesse agarrado a corda lá em cima e estivesse sacudindo ela, tentando me fazer cair. Não, não, não! Gritei segurando com força. E então ouvi uma risada, grave, cruel, vinda de cima. Olhei para cima e vi uma silhueta recortada contra a lua cheia, alta, trajando roupas antigas, e mesmo não conseguindo ver o rosto, sabia quem era. O coronel Tertuliano. Você não vai estragar minha reputação. A voz dele ecoou, vinda de todos os lados. Minha família construiu essa região. Somos respeitados. Você não vai manchar isso com mentiras de vagabundos. Não são mentiras. E você sabe disso. Eu fiz o que tinha que ser feito. Mantive a ordem. Mantive o controle. Aquele moleque quis desafiar a hierarquia natural das coisas. A hierarquia natural? Você torturou um homem até a morte. A silhueta se moveu e de repente senti algo puxando a corda. Não para cima, mas para baixo. Como se uma força invisível estivesse tentando me arrastar de volta para o fundo do poço.
Lutei com todas as forças. Subi 1 metro, depois mais um. A força puxava, mas eu era teimoso demais para desistir. Você não tem direito! A voz do coronel berrou. Essa é minha terra, minha propriedade. Você é meu sangue e vai me obedecer. Eu não sou você! Gritei de volta. E essa terra não é sua mais, é minha. E eu vou fazer o certo. Fiz um último esforço desesperado e me joguei para cima, agarrando a borda de pedra do poço. Puxei meu corpo para fora e rolei no chão, ofegante. A silhueta tinha sumido. Fiquei ali deitado na grama, olhando para as estrelas, o coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Tinha conseguido, tinha subido e agora sabia o que precisava fazer. Passei os próximos dias pesquisando. Eu fui nos arquivos da cidade, na biblioteca, conversei com os mais velhos e descobri que a história era pior do que imaginava. O coronel Tertuliano não tinha matado apenas Zé Pequeno. Ao longo de seus anos como dono daquelas terras, dezenas de trabalhadores tinham desaparecido. Alguns diziam que tinham fugido, outros que tinham morrido de doença, mas não tinha registros, não tinha corpos, não tinha nada. E todos que desapareciam tinham uma coisa em comum. Ou tinham desafiado o coronel de alguma forma, ou sabiam de coisas que ele queria manter em segredo. Uma senhora de 90 anos me contou que o avô dela tinha trabalhado para o coronel e tinha visto coisas terríveis, espancamentos, mutilações. Uma vez, o coronel mandou cortar os dedos de um homem que tinha roubado um pão do armazém. O homem morreu de infecção dias depois. E a pior parte, a senhora disse, as mãos tremendo, é que depois que o coronel morreu, a família fez de tudo para apagar essas histórias. Compraram jornais, intimidaram testemunhas, até mudaram registros oficiais. Eles queriam que o coronel fosse lembrado como herói, como desbravador, como homem de bem. E conseguiram, por muito tempo. Porque ninguém nunca denunciou. Quem ia acreditar? Os Tertuliano eram poderosos, tinham conexões com juízes, políticos, até com o governador. E os pobres coitados que sofreram nas mãos deles eram analfabetos, sem voz, sem direitos. Quem ia ouvir? Mas agora, no século XXI, as coisas eram diferentes. Eu tinha voz, tinha recursos e tinha provas. Contratei uma empresa de resgate em cavernas de Belo Horizonte. Expliquei a situação, omitindo a parte dos fantasmas, óbvio, e pedi que descessem no poço para resgatar os restos mortais que estavam lá embaixo. A equipe chegou numa terça-feira. 3 homens experientes, com equipamentos profissionais, desceram com câmeras, lanternas potentes e equipamento de escalada de primeira linha. Eu fiquei lá em cima, olhando pelo buraco, ouvindo eles conversarem pelo rádio. Chegamos no fundo, a voz do líder crepitou. Tem água, como você disse, e... Peraí, Jesus Cristo. O que foi? Tem um esqueleto aqui, acorrentado na parede. Isso é uma cena de crime. Eu sei, por isso pedi ajuda de vocês. Levaram 2 horas para soltar as correntes e colocar os ossos cuidadosamente em sacos apropriados. Quando subiram, os 3 homens estavam pálidos. Aquele coitado morreu de uma forma horrível, o líder disse. As marcas nos ossos dos pulsos mostram que ele tentou se soltar, provavelmente por dias, e a posição do corpo. Ele morreu de pé, preso ali, incapaz de alcançar a água. Sede. Morreu de sede com água aos pés. Encontraram mais alguma coisa lá embaixo. Tem uma abertura no fundo, parece levar para um sistema de cavernas maior. Não exploramos porque não era o combinado, mas... Cara, tinha mais ossos lá dentro. Muitos mais. Meu estômago revirou. Quantos? Não sei. Dezenas, talvez. Vão precisar de uma equipe de antropologia forense aqui. Foi exatamente isso que fiz. Entrei em contato com a Universidade Federal, expliquei a situação e em uma semana tinha uma equipe completa no sítio. O que descobriram foi chocante.
O poço não era só um poço, era a entrada de um sistema de cavernas naturais que se estendia por centenas de metros embaixo da propriedade. E nessas cavernas, em diferentes câmaras, havia restos mortais de pelo menos 32 pessoas. Homens, mulheres, 3 crianças, todos datando do período entre 1900 e 1935, exatamente o período em que o coronel Tertuliano comandava aquelas terras. Alguns tinham marcas de violência nos ossos, fraturas cranianas, costelas quebradas, ossos de braços e pernas que tinham cicatrizado tortos, indicando que a pessoa sobreviveu à fratura, mas nunca recebeu tratamento adequado. Uma das antropólogas, uma mulher séria de óculos, me chamou um dia para mostrar algo. "Olha isso!" ela disse apontando para um crânio. "Você vê esses buracos? São marcas de bala. Essa pessoa foi executada com um tiro na nuca." Meu Deus! E não é a única. Encontramos 5 com marcas similares. Isso não foi acidente. Isso não foi doença. Foi assassinato. A notícia vazou, como era inevitável. Em poucos dias, repórteres de todo o estado estavam em águas turvas. A história do coronel Tertuliano e seus crimes estava finalmente vindo à tona. A família ainda viva dos Tertuliano, alguns primos distantes que moravam em Belo Horizonte, tentou abafar. Contrataram advogados, ameaçaram processar, alegaram que eu estava difamando um morto. Mas não tinha como abafar. Tinha provas demais, ossos demais, vítimas demais. O prefeito da cidade, pressionado pela repercussão, decidiu criar um memorial. As ossadas foram identificadas quando possível, usando registros antigos, DNA de descendentes que se apresentaram, e receberam um enterro digno no cemitério da cidade. Zé Pequeno foi um dos identificados. Uma senhora de 80 anos, lágrimas escorrendo pelo rosto, veio até mim e disse: "Ele era meu tio-avô. A família nunca soube o que tinha acontecido com ele. Diziam que tinha fugido para São Paulo. Mas minha bisavó sempre soube a verdade. Ela sabia que o coronel tinha matado ele por causa da Eulália." "E a Eulália? O que aconteceu com ela?" A senhora fez uma cara triste. "Morreu solteirona, aos 40 e tantos anos. Nunca se casou. Dizem que nunca superou a morte do Zé Pequeno. Organizamos um enterro coletivo para todas as vítimas. A cidade inteira compareceu. O padre fez uma missa especial. A mãe de santo do terreiro local fez um ritual de descanso. Um rabino que veio de Belo Horizonte recitou orações em hebraico, porque uma das vítimas tinha sobrenome judaico. Foi um dia triste, mas necessário. Finalmente, depois de quase um século, aquelas almas estavam sendo honradas, seus sofrimentos reconhecidos. Suas mortes não eram mais segredos sujos enterrados no escuro. Naquela noite, voltei para o sítio. Fui até o poço, agora com uma cerca de proteção ao redor, instalada pelas autoridades. Olhei para dentro. A água lá embaixo estava tranquila, refletindo as estrelas. E pela primeira vez desde que cheguei ali, não ouvi lamentos. Não ouvi sussurros. Não senti presença nenhuma além do vento suave nas árvores. "Descansem em paz", sussurrei. "Todos vocês, finalmente livres." Uma brisa passou por mim, quente e suave, como um abraço. E tive certeza de que eles tinham me ouvido. Os meses seguintes foram uma mistura de alívio e inquietação. A história ganhou repercussão nacional. Documentários foram feitos. Livros escritos. O nome do coronel Tertuliano, que tinha sido respeitado por décadas, agora estava manchado para sempre e com justiça. A rua que levava o nome dele na cidade foi renomeada. A estátua dele na praça foi removida. Até a escola que tinha sido batizada em homenagem à família Tertuliano mudou de nome. Alguns descendentes da família vieram me procurar, não para brigar, mas para pedir desculpas. Uma mulher de uns 60 anos, neta do irmão do coronel, chorou no meu ombro.
A gente não sabia, ela soluçou. Ou talvez soubesse, mas não queria acreditar. É tão mais fácil acreditar nas histórias bonitas, sabe? Que nossos antepassados eram heróis, desbravadores. Mas a verdade é que eles eram monstros. Você não é responsável pelo que ele fez, falei, tentando consolá-la. Ninguém escolhe em que família nasce. Mas agora a gente tem a responsabilidade de fazer melhor, de não repetir os erros, de honrar as vítimas. E foi exatamente isso que fizeram. A família doou dinheiro para a construção do memorial, financiou bolsas de estudo para descendentes das vítimas e publicamente pediu perdão. Não apagava o passado, mas era um começo. Quanto a mim, decidi ficar no sítio. Não porque era obrigado, mas porque sentia que era meu dever. Aquela terra tinha visto tanto sofrimento, tanta dor. Merecia uma chance de ser algo melhor. Reformei a casa, instalei luz elétrica, água encanada, internet via satélite. Montei minha clínica veterinária num galpão que construí. E comecei a atender os animais da região. O trabalho era bom, gratificante. Os sitiantes da região, que no começo eram desconfiados, foram se abrindo. Traziam vacas, cavalos, porcos, cachorros, gatos. E com os animais traziam histórias. Um velho fazendeiro me contou que tinha visto, anos atrás, luzes estranhas sobre o pasto do sítio do Olho d'Água. Pareciam velas flutuando, ele disse. Dezenas delas se movendo em procissão. Uma mulher me disse que uma vez, passando de carro à noite pela estrada, tinha ouvido cantos. Não era música de rádio nem nada moderno. Era canto antigo, tipo reza, sabe? Vinha de dentro do seu sítio. Todas essas histórias faziam sentido agora. Eram as almas, presas, tentando se fazer ouvir. Mas desde o enterro digno, desde que a verdade veio à tona, ninguém mais reportou nada estranho. O poço foi oficialmente lacrado pelas autoridades. Encheram com concreto, colocaram uma placa explicando o que tinha acontecido ali, transformaram o local em memorial. Hoje tem um jardim bonito ao redor, com flores que as pessoas da cidade plantaram, e uma placa com os nomes de todas as vítimas identificadas. Mas nem tudo ficou em paz. Teve uma noite, uns 6 meses depois de tudo isso, que acordei com um som estranho. Não era lamento, era risada. Uma risada grave, cruel, vinda de algum lugar perto da casa. Levantei, peguei a lanterna e fui até a janela. Do lado de fora, na varanda, tinha uma figura. Era o coronel, ou o fantasma dele, ainda vestido com aquelas roupas antigas, o rosto finalmente visível à luz da lua. Era um homem de feições duras, bigode grosso, olhos pequenos e cruéis. Ele me olhou e sorriu, um sorriso sem humor, cheio de maldade. Você achou que acabou? A voz dele invadiu minha mente. Você achou que me derrotou? Você não tem poder mais, respondi, tentando parecer corajoso mesmo com o coração disparado. As almas estão livres. A verdade foi revelada. Seu legado está destruído. Meu legado? Ele riu. Meu legado é essa terra. Cada centímetro dela foi moldado por mim. Meu suor, meu sangue, minhas decisões. Isso não pode ser apagado. Pode sim, já foi. Você é apenas uma memória amarga agora. O sorriso dele vacilou. Por um segundo, vi algo diferente em seus olhos. Medo? Incerteza? Você não pode me matar, ele disse. Já estou morto. Não preciso te matar. Só preciso te esquecer. E é isso que vou fazer. Você não vai mais ter espaço aqui. Não nos meus pensamentos, não nesta terra, não nesta história. As vítimas são lembradas, você é esquecido, e não há castigo pior para alguém como você do que ser esquecido. Pela primeira vez, o coronel pareceu genuinamente abalado. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhum som saiu. E então, começou a desaparecer. Não de repente, mas devagar, se dissolvendo como fumaça ao vento. Não, ele sussurrou, a voz cada vez mais fraca. Não me esqueçam. Meu nome.
Minha história. Sua crueldade será lembrada, falei. Como aviso, como exemplo do que não fazer. Mas você, como pessoa, como indivíduo, esquecido. Ele desapareceu completamente e nunca mais voltou. Desde aquela noite o sítio é diferente. É como se um peso tivesse sido levantado. Os animais são mais calmos, as plantas crescem melhor. Até o clima parece mais agradável. Casei ano passado. Minha esposa, Joana, é professora. Ela cresceu na região e conhecia as histórias, mas não tinha medo. O passado é o passado, ela disse quando a conheci. O que importa é o que fazemos agora. Temos planos de transformar parte do sítio em santuário de animais resgatados. Já temos 3 cavalos que salvei de maus tratos, 2 cachorros que foram abandonados e uma família de capivaras que decidiu morar no córrego que corta a propriedade. A casa grande está cheia de vida agora. Risadas, música, o cheiro de comida caseira. Joana plantou um jardim na frente com flores de todas as cores. E toda vez que olho para aquele jardim, penso em como a beleza pode crescer mesmo nos lugares mais sombrios. O poço, ou melhor, o memorial que tomou seu lugar, recebe visitantes. Estudantes vêm para aprender sobre a história. Descendentes das vítimas vêm para prestar homenagem. E às vezes vem gente de longe, só para ver o lugar onde a justiça, mesmo tardia, finalmente foi feita. Tem uma coisa que ainda acontece de vez em quando. Nas noites de lua cheia, quando tudo está quieto, eu juro que ouço algo. Não é lamento, não é choro, é canto. Um canto baixinho, harmonioso, em uma língua que não reconheço, mas que soa como gratidão. Joana diz que é só o vento nas árvores. E talvez seja, mas eu gosto de pensar que são eles. Zé Pequeno e todos os outros. Não mais presos, não mais sofrendo, apenas visitando, ocasionalmente, para lembrar que foram vistos, foram ouvidos, foram honrados. E sabe de uma coisa? Eu respondo. Em voz baixa, sozinho na varanda, enquanto Joana dorme lá dentro, eu falo. Estão em paz agora, podem descansar. E o canto fica um pouco mais suave, um pouco mais distante, até desaparecer completamente. Tem gente que me pergunta se me arrependo de ter vindo para cá, de ter mexido em tudo isso, de ter desenterrado segredos que estavam escondidos há tanto tempo. E minha resposta é sempre a mesma, não, porque segredos são como feridas. Quando você as mantém cobertas, elas infeccionam, apodrecem, espalham a podridão para tudo ao redor. Mas quando você as expõe à luz, quando você limpa, trata, cuida, elas podem cicatrizar. Essa terra está cicatrizando. Devagar, mas está. E eu tenho o privilégio de fazer parte dessa cura. O sítio do Olho d'Água não é mais um lugar assombrado. É um lugar de lembrança, de justiça, de renovação. E eu espero que, daqui a 100 anos, quando alguém contar essa história, seja uma história de superação. De como é possível transformar dor em cura, escuridão em luz. Porque no final, é isso que importa. Não o mal que foi feito, mas o bem que escolhemos fazer depois. Então é isso, ouvinte. A história do Poço dos Lamentos. A história de um crime terrível que ficou escondido por quase um século. Das almas que ficaram presas pedindo justiça. E de como a verdade finalmente veio à tona. Sei que é uma história pesada. Não é daquelas que você ouve e esquece. Mas acho que é importante que histórias assim sejam contadas, porque elas nos lembram de que o mal existe, que pessoas podem ser cruéis, egoístas, desumanas, mas também nos lembram de que podemos fazer melhor, de que podemos escolher a justiça, a compaixão, a verdade, mesmo quando é difícil, mesmo quando é assustador, mesmo quando todo mundo preferia manter os segredos enterrados. Se você está ouvindo isso e tem alguma história parecida na sua família, na sua cidade, na sua região, algum segredo sombrio que nunca foi revelado, alguma injustiça que nunca foi corrigida, eu te encorajo. Fale.
Investigue, traga à luz, não por vingança, não por querer manchar nomes, mas por justiça, pelas vítimas que nunca tiveram voz, pelas almas que ainda estão esperando por paz. E se você está numa situação difícil, se está sendo pressionado a manter segredos que pesam na sua consciência, lembre-se, a verdade sempre cobra seu preço. E é sempre melhor pagar esse preço voluntariamente, com honestidade, do que deixar que a conta cresça até explodir em tragédia. O sítio do Olho d'Água me ensinou isso. Me ensinou que lugares têm memória, que a terra absorve não só nutrientes, mas também dor, sofrimento, maldade. E que às vezes, para a terra voltar a ser fértil, a ser boa, você precisa limpar essa memória, honrar o que aconteceu, dar descanso aos que sofreram e seguir em frente fazendo melhor. Hoje, quando acordo de manhã e olho pela janela, vejo o que aquele sítio se tornou. Vejo animais felizes pastando, vejo o jardim de Joana florescendo, vejo crianças da escola visitando o memorial, aprendendo história, vejo vida e sei que valeu a pena. Todo o medo, toda a luta, todas as noites em claro. Valeu a pena porque agora aquelas almas estão em paz e porque a terra está curando. Então te deixo com esse pensamento. Onde você está agora, neste exato momento? Que tipo de energia você está deixando? Que tipo de memória você está criando? Quando você partir, que tipo de história as pessoas vão contar sobre você? Escolha bem, porque no fim, não é o quanto você acumulou ou o quanto poder você teve que importa. É como você tratou as pessoas. É se você usou seu poder para ajudar ou para machucar. É se você deixou o mundo um pouquinho melhor ou um pouquinho pior. O coronel Tertuliano escolheu a crueldade. E hoje, quase um século depois, seu nome é sinônimo de maldade. Um aviso, um exemplo do que não ser. Zé Pequeno, por outro lado, não escolheu seu destino. Foi uma vítima, mas hoje ele é lembrado com honra, com respeito. Seu nome está no memorial, gravado em mármore, cercado de flores. E seu sofrimento não foi em vão, porque serviu para revelar a verdade e trazer justiça. Qual legado você quer deixar? É nisso que eu penso, toda noite antes de dormir. Aqui no sítio, rodeado pelo silêncio bom da roça, o tipo de silêncio que é paz e não opressão. E durmo tranquilo, sabendo que fiz o que era certo. E você, ouvinte, consegue dormir tranquilo? Ou tem algum peso na consciência, algum segredo que precisa ser revelado, alguma injustiça que precisa ser corrigida? Se tem, não espera, não deixa para depois, porque o tempo passa rápido. E às vezes, a gente não tem uma segunda chance para fazer o que é certo. E com isso, eu encerro. Obrigado por ter ficado até o fim. Obrigado por ter ouvido a história de Zé Pequeno, do coronel Tertuliano e de todos que sofreram naquelas terras. Que suas noites sejam tranquilas, sua consciência seja limpa e seus atos sejam sempre guiados pela compaixão e pela justiça. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Onde quer que você esteja. E lembre-se, a verdade sempre vem à tona, sempre. Pode demorar um dia, um ano ou um século, mas ela vem. E quando vier, é melhor que você esteja do lado certo dela. Até a próxima história, pessoal. E que Deus, ou o universo, ou lá o que você acreditar, proteja a todos nós das nossas próprias escolhas ruins. Paz.